A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui para a nossa primeira aula de evangelismo, é isso mesmo, da nossa classe de básico em teologia. Estaremos estudando neste mês de abril evangelismo e missiologia, e essa é a nossa primeira aula. Prestem bastante atenção, logo vocês estarão com a apostila, estarei colocando aí no grupo ao PDF da apostila para que vocês possam estar acompanhando, e hoje eu estarei aqui dando a explicação, tudo bem? Nós vamos começar aqui na nossa primeira aula com o que é o evangelho, isso porque a palavra evangelismo deriva da palavra evangelho. Eu peço perdão que o meu vídeo está escurecendo e clareando, é uma função aqui do meu celular e eu não consegui resolver, infelizmente, mas suportem aí um pouquinho, a próxima gravação estará melhor, não vai estar assim com esse clarear e escurecer. Concentrem-se na minha voz. Muito bem, vocês vão então aprender hoje que a palavra evangelismo vem de evangelho e que tinha uma conotação diferente na igreja primitiva, no início, e que depois, com o tempo, foi mudando, mas no decorrer das aulas vocês vão entender. Primeiro, você precisa saber o que é o evangelho, que é de onde deriva a palavra evangelismo. A palavra evangelho vem do grego e ela é composta de duas palavras, eu, que significa boa, e angelion, que significa mensagem, notícia. Esta palavra evangelho também era usada para quando alguém dava uma boa notícia, uma boa mensagem sobre algo. Essa palavra era muito usada, por exemplo, quando se trazia notícias boas de guerra, como vitórias. Nós fomos vitoriosos na guerra. Então, eles chamavam essa boa notícia de evangelho. No nosso caso, o nosso evangelho, a nossa boa notícia é a salvação, é a pessoa de Jesus. A gente pode comparar essa boa notícia como você chegar para alguém que sofre de uma doença incurável e você dizer para ela, te trouxe uma boa notícia. Encontraram a cura para a sua doença. É ou não é uma excelente notícia? Não só boa, mas uma excelente notícia. O evangelho é o remédio para os que estão doentes no pecado. É isso mesmo. A nossa doença é o pecado e a nossa cura é o evangelho. A nossa cura é a mensagem que o Senhor Jesus traz. É o Senhor Jesus. Ele é o nosso remédio, a nossa cura. Qual é a finalidade do evangelho? Anunciar Cristo aos perdidos, é isso mesmo. E você sabia que tem gente que não gosta dessa palavra perdido, acha muito forte, fala, não vamos falar assim, anunciar Jesus aos perdidos. Mas acredite, existe sim, dentro da base bíblica, de que aquele que não conheceu Jesus como seu Salvador está perdido. Eu vou mostrar para vocês que no Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim, que aquele que não crendo em Jesus perecerá. Em Lucas 16, 23, vai dizer que está reservado um tormento eterno para aqueles que perecem. Em Mateus 25, 41, vai dizer que o perdido é aquele que está separado de Deus e o seu destino já está preparado. Em Apocalipse 20, versículo 14, diz que o estado final do perdido é a segunda morte. E também em Mateus 25, 30, mostra que as trevas exteriores é o lugar para onde o perdido irá, e lá haverá prantos e ranger de dentes. E em João 3,17, Jesus ensina que não veio condenar o mundo, mas veio salvá-lo. O que isso significa? Que todos que não têm um encontro com Cristo estão perdidos,
já destinados ao inferno. Aí, de vez em quando a gente encontra algumas pessoas que falam assim, bom, e quem nunca ouviu o evangelho? Está realmente perdido? Se eu nunca ouvi o evangelho, eu sou inocente. Eu sou inocente porque eu não tive acesso ao conhecimento de que eu sou um pecador. Então, eu sou uma pessoa inocente. E aí, eu vou dizer para vocês que não é bem assim. A Bíblia deixa claro que aqueles que morrem sem Cristo serão condenados ao inferno. No entanto, as Escrituras não é explícita sobre a salvação de quem não consegue compreender e crer no Evangelho, como crianças e doentes mentais. Então, é tipo assim, se você não consegue compreender ou você tem algum problema mental, a Bíblia, ela não explica sobre a salvação destas pessoas. Ela não se aprofunda sobre isso. Então, nós também não vamos entrar neste mérito. Porém, a Bíblia diz que Deus chamou a igreja para proclamar o evangelho a todo o mundo. E Paulo afirma que a única maneira de nós sermos salvos é invocando o nome do Senhor. Aí tem até aquele texto muito famoso de Paulo, né? Para invocar o nome de Cristo, é preciso crer no Evangelho. Para crer no Evangelho, é preciso ouvi-lo. Para ouvir o Evangelho, é preciso ser informado sobre ele. E lá em Romanos 10, do 14 ao 15, diz: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? No entanto, a Escritura diz que os seres humanos não são culpados porque não ouviram o Evangelho, mas porque não honraram o seu Criador. Viu só que a desculpa de dizer, como eu não ouvi, como ninguém pregou para mim, eu estou inocente porque eu não tive acesso ao conhecimento. Então não é justo que eu seja condenada. Mas aí onde está? A Bíblia não diz que você não é salvo porque você não ouviu. Que se você não ouviu, então você não é salvo. Não, a Bíblia não diz isso. Ela diz que eu não estarei salvo justamente porque eu não honro o meu Criador. É o Evangelho que me ensina a honrar o meu Criador. Não existe um plano B, viu? Para as pessoas que não honram o Criador. Em Atos 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A resposta do apóstolo Paulo é clara. Ele disse que os pagãos são indesculpáveis, porque até a natureza, e nós vamos ler aqui, ela demonstra a glória de Deus, mas as criaturas não glorificam o seu Criador. Vou ler, que está em Romanos 1, 19, 20. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A natureza prova o quanto o Criador é poderoso. Dessa forma, os perdidos, com justiça, serão condenados por várias razões. E eu vou mostrar aqui para você. Primeiro, em Romanos 2,12 diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Isso está em Romanos 2, versículo 12. Essa passagem ensina que o judeu é julgado pela lei, as escrituras hebraicas,
mas o gentio é condenado pela lei gravada no seu coração. Então não tem essa de dizer, eu não posso ser condenado porque eu nunca ouvi falar de Jesus. Não. Você vai ser condenado justamente porque você teve ações que lhe condenaram. São as suas ações que lhe condenam. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso está em Romanos 2, do 14 ao 15. O que Paulo está dizendo? Mesmo os gentios, sem lei, gentios são pessoas que não são da nação de Israel, mesmo eles sem lei, no coração deles existe uma lei que foi colocada por Deus. E essa lei os acusa ou os defende. E é em cima desta lei que eles serão julgados, mesmo sem ter ouvido falar do Evangelho. A pergunta que foi feita no início, né? Se eu não ouvir falar do Evangelho, vai ser injusto me condenar. Olha só essa resposta. A pergunta pressupõe inocência por parte do homem não salvo, que nunca ouviu o Evangelho. Mas a Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está em Romanos 3, 23. Além disso, Romanos 1, do versículo 18 ao 20, diz que Deus se mostra claramente por meio da revelação natural, de forma que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os seres humanos não são inocentes, tendo em vista a revelação natural de Deus. Ou seja, ouvir o Evangelho é justamente o que vai salvar o homem. Se ele disser, não, se eu não ouvir, eu estarei bem, porque eu vou ser inocente, ele está cometendo um grande erro, porque são as ações dele que vão o condenar. Olha essa frase do Norman Geisler, que é um escritor, ele é um escritor muito famoso de apologia, que é defesa da fé. Ele diz assim: se não ouvir o Evangelho significa ser salvo, seria melhor não pregar. Assim, todo mundo se salvaria, não é verdade? Se aqueles que não ouvem o Evangelho estão salvos, então é melhor que não se pregue, porque então todos seriam salvos. Mas não, isso não é verdade, pois a ignorância não salva a ninguém. Somente Jesus salva. E é isso mesmo. Essa nossa matéria de evangelismo, nós vamos estar trabalhando todas essas nuances da pregação para o perdido, de você aprender a evangelizar, usar as palavras certas, os versículos certos, para que você possa saber responder àquele que está perdido, e que muitas vezes tem uns argumentozinhos bem, bem escorregadios ali, para não querer ouvir o evangelho, achando que ficará inculpável por isso, quando na verdade esta ação está empurrando ele cada vez mais para o fogo eterno. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, do versículo 17 e 18, nos ensina que a nossa responsabilidade é pregar para o perdido. Não pense que é melhor a pessoa não saber. Enquanto ela não souber que existe a cura para a doença dela, ela vai morrer. Mas no momento em que você chegar e dizer, olha, você está doente e a sua doença é o pecado, mas eu tenho a cura para a sua doença. Essa pessoa com certeza vai ficar muito mais feliz sabendo e tendo a chance de viver do que você se omitindo de falar para ela o que vai curá-la, o que vai salvá-la do fogo eterno. E de onde vem o poder para evangelizar da igreja? Em Marcos 16, versículo 15, Jesus dá uma ordem aos discípulos que só conseguem realizá-la após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o poder de evangelizar da igreja vem do Espírito Santo. É isso mesmo. Por isso que o Senhor Jesus pediu para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto
eles fossem revestidos de poder e então saíssem para evangelizar, porque junto com a mensagem de salvação viriam os sinais, e os sinais iriam acompanhar os que crescem e iria ajudar todo aquele que também fosse ali buscar o evangelho. Os sinais iriam ajudar estas pessoas. Na nossa apostila também nós acrescentamos palavras bíblicas para evangelizar o pecador. Vai ser muito bom para você, quero que você leia textos maravilhosos como porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Textos que são importantíssimos para você saber. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9, Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós temos aqui uma lista, está aí na apostila, de vários textos bíblicos para te ajudar, para que você fale ao pecador a mensagem correta. Também como o pecador recebe a salvação. Alguns deles não entendem que é necessário seguir um processo. Por exemplo, Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, existem algumas atitudes que o pecador, quando receber Jesus como Salvador, precisa ter. Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, eu preciso falar, professar que eu sou agora um crente em Jesus. Nós temos aqui uma lista, tem uma outra lista de como se deve ter certeza da salvação. Isaías 55:7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então não importa qual seja o grau do seu pecado, Deus é rico em perdoar. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando somos justificados por Jesus, fique tranquilo, você agora tem paz com Deus. E tem mais outra coluna de textos que é a resposta daqueles que rejeitam, muitas vezes o momento, rejeitam no momento e querem esperar. Quantas vezes você não foi testemunha de dizer, você gostaria de aceitar Jesus como Salvador? E a pessoa fala, não, hoje não, outro dia. Provérbios 27:1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Você nem sabe se amanhã você vai estar vivo. Como que você deixa essa oportunidade de aceitar Jesus hoje para amanhã? Nós temos também aqui Romanos 14:12 que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então depois não vai dizer que não teve oportunidade de ouvir, a oportunidade de dizer sim para a salvação. E por último, para fechar, eu só tenho 2 minutinhos para encerrar essa aula, mas tudo está na apostila, eu quero que vocês leiam. Eu vou estar colocando o PDF, porque a apostila física só chega semana que vem, mas o PDF já estará disponível aí no grupo para vocês. Que a última parte aqui da nossa primeira aula vai falar sobre a tríplice missão da igreja. Eu vou falar de forma bem rápida, mas na próxima aula eu posso voltar nesse tema de novo. Qual é a tríplice missão da igreja? Algumas pessoas, quando a gente fala qual é a missão mais importante da igreja, as pessoas geralmente dizem assim, é evangelizar, é ganhar o mundo. Mas com base no Evangelho de João, no seu capítulo 17 e o versículo 23, você vai ver ali que Jesus dá a fórmula de como deve ser a igreja de Cristo, a sua igreja, como é a ação dela aqui nessa terra. E ele diz assim, prestem atenção, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim. A primeira missão da igreja é ter comunhão com Deus. Uma igreja onde Deus não habita, uma igreja onde Deus não entra, uma igreja onde Deus não dirige, não tem como haver salvação de almas. Primeiro, comunhão com Deus.
para que eles sejam perfeitos em unidade, segundo comunhão uns com os outros. Uma igreja que os membros vivem divididos, brigando, não tem como evangelizar. Então, depois da comunhão com Deus, é comunhão uns com os outros, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Aí sim, evangelização de resultado. Só depois da igreja manter seu vínculo de oração e comunhão com Deus, santidade, depois o vínculo de comunhão com os irmãos, unidade, aí sim esta igreja está pronta para evangelizar o mundo e esta evangelização será eficaz. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, tenham um bom descanso, um bom feriado e que Deus os ajude e os fortaleça sempre. Se tiver dúvida, pode mandar no grupo qualquer pergunta, estarei à disposição para responder. Que Deus os abençoe e fiquem na paz.